Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio desta primeira temporada do Backstage. E neste 14º episódio, nós iremos aprender mais sobre verdades que ocorrem nos bastidores do grande conflito cósmico entre o bem e o mal. Pegue a sua Bíblia e se prepare porque começa agora o 14º episódio da primeira temporada do Backstage. Olá, vamos iniciar então o nosso 14º episódio. O tema é batismo. E esse tema, amigo, é muito especial, é revelador como todos os demais e vai trazer também um desafio para cada um de nós, para você que já foi batizado e para você que não foi batizado ainda. Nós vamos entender o que é o batismo, a necessidade de sermos batizados, o que acontece com quem é batizado, o que precisa ter uma pessoa para ser batizada, e tudo isso à luz da Palavra de Deus. Por isso, convido você a mais uma vez pegar a Bíblia Sagrada e a comparar os textos que nós vamos estar estudando aqui com a sua Bíblia aí, para ver se é isto mesmo que está na Palavra de Deus. Conhecendo a verdade sobre o batismo, você também precisa, assim como nos demais episódios anteriores, tomar uma decisão na sua vida e que essa decisão seja guiada pelo Espírito Santo. E falando no Espírito Santo, nós vamos orar agora e pedir a Ele o direcionamento, a iluminação, o discernimento, para que possamos estudar, aprender, entender e colocar em prática pelo poder de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos reunidos a fim de estudarmos a Tua Palavra. O tema hoje é um tema muito especial, é o batismo. Toca no nosso coração, Senhor, ilumina nossa mente, nos dê discernimento a fim de que possamos entender e colocar em prática na nossa vida. E desafie aquele, Senhor Deus, ou aquela que precisa tomar hoje uma decisão referente ao batismo. Te pedimos essas bênçãos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Preparados para iniciarmos agora mais um estudo, mais um episódio desta primeira temporada que acredito tem sido reveladora para você, sobretudo para você que está conhecendo pela primeira vez muitos dos assuntos que estão sendo abordados aqui, né? Já falamos sobre a volta de Jesus, sobre a Bíblia Sagrada, falamos sobre o santuário, falamos sobre a intercessão de Jesus Cristo, né? O juízo, as fases do juízo, falamos sobre a igreja verdadeira e agora, amigos, chegou o momento de falar como fazer parte do povo de Deus através de uma cerimônia estabelecida pelo próprio Deus, que foi o batismo. E o primeiro texto que eu desejo que você abra aí agora está no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 16. Então pegue sua Bíblia aí e abra no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, nós vamos ler o verso 16, tá bom? E este texto já vai nos mostrar aqui a importância do batismo. Vamos ler? Palavra do Senhor, Marcos capítulo 16, verso 16, diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Queridos, a palavra do Senhor nos apresentou neste texto aqui 2 passos que o cristão deve dar se deseja alcançar a salvação. Obviamente, isso não diz respeito à salvação pelas obras, mas diz respeito a etapas na vida de um cristão, na jornada que o cristão tem que ter rumo ao céu. A salvação é única e exclusivamente pela graça de Cristo, mas essa graça que nos transforma também nos motiva e nos impulsiona a tomar algumas atitudes. E aqui apresenta 2 passos importantes. O primeiro passo é crer, mas crer em quem? Em Jesus, crer na palavra de Deus. No entanto, esse crer vai além e é muito mais do que simplesmente saber sobre a existência ou acreditar na existência de Jesus, acreditar na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Este crer deve nos motivar e nos levar a um relacionamento. Então parte do conhecer
para o se relacionar. E este relacionamento, por sua vez, deve gerar um compromisso. Que compromisso é esse? Com a palavra de Deus e com os ensinamentos. Não adianta apenas a gente conhecer, não adianta apenas saber o que é correto e o que deve ser feito. Nós, além de sabermos, nós precisamos realizar. Então, este crer em Cristo e em sua palavra deve te levar também ao compromisso de obedecer os preceitos divinos. Quando a gente passa a crer, então se relacionar e assumir um compromisso com Cristo e a sua palavra, nós precisamos então dar o segundo passo. E o segundo passo é ser batizado. Mas o que é ser batizado? A própria palavra batismo, que vem do grego baptizo, significa submergir, mergulhar, ser sepultado nas águas. E esta cerimônia estabelecida por Deus em sua palavra marca não o início da caminhada cristã e nem a coroação dela, ou seja, o término, mas está no percorrer da caminhada, no decorrer da jornada cristã. O Espírito Santo anteriormente já trabalhou no seu coração, te conduziu ao conhecimento da verdade, te levou ao arrependimento, você deseja se entregar a Cristo, então você é batizado, confirmando ali publicamente, testemunhando publicamente da sua fé, e você inicia ali então um casamento com Cristo, um relacionamento mais profundo, duradouro e eterno para a honra e glória de Deus. Mas não termina aí. Não é que depois do batismo agora a gente vai ser perfeito, nunca mais vai errar. Não é isso. É que antes do batismo a gente corria em direção ao pecado e a gente sentia prazer nisso. Depois do batismo nós corremos do pecado, mas em direção a Cristo. O nosso prazer, uma vez que a nossa vida é transformada, está em realizar a vontade de Cristo. Entendeu aí? Existe uma história muito conhecida de um homem chamado Nicodemos, está na palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3, eu quero convidar você e desafiá-lo a estudar essa passagem bíblica, tá bom? João, capítulo 3, você vai conhecer um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus ali, né? Um dos fariseus, um dos mestres da lei, conhecedor da palavra de Deus, e ao observar ali aquele homem chamado Jesus, até então para Nicodemos ele não era o Messias, só que Nicodemos, ao analisar Jesus, a forma e a autoridade com a qual Jesus falava e ensinava, Nicodemos foi tocado, foi impressionado, porque lá no coração de Nicodemos existia uma fagulha de sinceridade. Mesmo mergulhado no orgulho da nação judaica ali e com sua visão embotada para não enxergar de forma clara quem de fato era o Messias, Nicodemos alimentava um desejo de conhecer melhor. Ele arrumou um jeito, mesmo que de maneira acovardada, mas ele arrumou um jeito de se encontrar com Cristo e Cristo estava esperando. No diálogo com Cristo, ele então é desafiado por Cristo, ele é motivado por Cristo a tomar uma decisão na vida. E a motivação que Cristo deu, que foi mais uma chamada de atenção, um conselho, uma orientação, um puxão de orelha para o bem dele, foi quando Jesus disse: Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Nicodemos entendia o que significava nascer de novo. Ele sabia que Jesus estava se referindo ao batismo, mas o que ele não queria acreditar é que como que ele, um homem importante na religião judaica, conhecedor das Escrituras, precisava ser batizado, como se ele ainda não tivesse convertido. Mas era justamente isso que Jesus estava propondo. Nicodemos tinha um conhecimento, lhe faltava o relacionamento genuíno com Deus, a aceitação de Jesus como seu Messias. Entendeu? Então é possível sim sermos conhecedores e não sermos convertidos. É possível estarmos supondo andar no caminho do Senhor sem de fato sermos do Senhor. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: você precisa nascer de novo, você precisa ser batizado na água e no Espírito. Então nós vamos entender um pouquinho mais o que seria esse batismo na água, no Espírito e a nossa necessidade de tomarmos também essa decisão, caso ainda não tenha sido tomada por você, tá bom? Vamos então entender agora por que nós devemos nascer de novo. Obviamente esse nascimento não é literal, não é que a gente vai voltar de novo à barriga de nossa mãe, enfim, a madre de nossa mãe, e a gente vai nascer de novo já sendo velho, né? Como propôs ali Nicodemos.
A verdade é que esse nascimento é um nascimento espiritual. É um nascimento, por exemplo, que está descrito em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que diz que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, quando a gente entrega a nossa vida a Ele, né? Quando a gente permite Ele habitar em nós, nos converter, nos transformar. Que só pode operar essa transformação em nós, Cristo Jesus, né? O Espírito Santo em nós é que nos transforma e a gente se torna uma nova criatura. Por isso o termo nascer de novo. É como se a gente estivesse apertando ali o reset da nossa vida. Agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre a importância de sermos batizados. Por quê nós precisamos ser batizados? Por que nós precisamos nascer de novo? Pegue sua Bíblia e abra no livro de Atos, no capítulo 2, verso 38. Atos, capítulo 2, verso 38. Acompanhe a leitura aí comigo. A palavra do Senhor diz o seguinte: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Palavra do Senhor neste texto aqui nos diz que o batismo deve ser recebido para um propósito específico. E o primeiro propósito apresentado aqui foi para remissão dos nossos pecados. Ou seja, os nossos pecados precisam ser apagados definitivamente. Isto acontece quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador. No entanto, existe uma cerimônia pública que estabelece essa aceitação e é justamente o batismo. Então, quando eu escolho ser batizado, o que eu estou dizendo? Eu quero morrer para o mundo, eu quero abandonar minha vida de pecados, aquela vida que corri em direção ao pecado e agora eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero ser do Senhor Jesus, completamente de Jesus, inteiramente do Senhor Jesus Cristo. Quando eu tenho essa convicção, quando eu tenho esse desejo e quero colocar em prática, então eu aceito ser batizado para ter a remissão dos meus pecados e receber o dom do Espírito Santo. O que seria esse dom do Espírito Santo? O que seria nascer da água, como diz lá em João capítulo 3, na história ali do diálogo entre Nicodemos e Jesus? Nascer da água é a própria cerimônia do batismo. Uma vez que a pessoa é sepultada nas águas, ela está sendo sepultada à semelhança da morte de Cristo. Está morrendo para o mundo. Uma vez levantada das águas, ela está nascendo para uma novidade de vida com Jesus Cristo. E ser batizado no Espírito? Ser batizado no Espírito é receber o dom do Espírito Santo na sua vida que te converte, ou seja, é a ação do Espírito Santo na sua vida que muda os seus pensamentos, o seu gosto e que trabalha a sua natureza para que você se torne obediente à palavra de Deus. Sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, amigo, nós não vamos para canto nenhum no que diz respeito à vida espiritual. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra há de terminar, ou seja, aquele que começa e aquele que termina a obra da santificação, da salvação na sua vida é nada mais, nada menos que o Espírito Santo. Então, se eu perguntar para você, você já foi batizado? Talvez você diga assim, já. Então, se eu perguntar para você, e batizado no Espírito Santo, você também foi? Talvez alguns aí pensem assim, olha, não sei se eu fui batizado no Espírito Santo. Porque se existe uma ideia aí de que o batismo do Espírito Santo ele acontece apenas no momento em que você passa a ter um dom específico, que é o dom de falar em línguas estranhas. Primeiro ponto que tem que ser analisado aqui é que este dom do Espírito Santo não diz respeito ao dom de falar em línguas estranhas, entendeu? Segundo ponto, o dom de falar em línguas estranhas não é um dom concedido pelo Espírito Santo e nem tampouco um dom apoiado pelas Escrituras. O que existe é o dom de línguas, ou seja, de você falar uma língua existente, entendeu? Mas não uma língua que supostamente seja a língua dos anjos. Muito cuidado com isso aí, porque a doutrina do dom de línguas não é apoiada pela palavra de Deus. O dom do Espírito Santo, como eu falei para você, é quando o Espírito Santo, uma vez que você aceitou Jesus como seu Salvador, ele então permanece em você, atua em você e molda o seu caráter para você andar em novidade de vida diante de Cristo Jesus. Então, ao ser batizado nas águas, eu também estou sendo batizado pelo Espírito Santo, porque se eu estou entregando a minha vida a Cristo, autorizando Cristo tomar conta e posse da minha vida, o Espírito Santo assim fará, tomando posse da sua vida e moldando você
para ser um servo fiel a Jesus, entendeu? Uma outra pergunta sobre o batismo. Qual seria o batismo correto, o batismo verdadeiro, o batismo bíblico? E por que eu estou perguntando isso? É porque em meio às religiões, né, aos entendimentos das religiões sobre o batismo, existem formas batismais diferentes, modelos de batismos diferentes. Por exemplo, eu vou citar 3 batismos aqui que são conhecidos no mundo cristão. A primeira forma de batismo é o batismo por aspersão. É quando o líder religioso vai lá e asperge, joga ali gotas de água sobre a pessoa. É o batismo por aspersão. O batismo por efusão ou infusão, as duas palavras podem ser utilizadas aí, é quando existe o mergulhar apenas da cabeça ou lavar da cabeça, né, da pessoa que vai ser batizada. Então, apenas a cabeça que é então lavada, que é molhada ali com a água do batismo. E existe também o modelo da imersão. E um batismo por imersão é o batismo onde o corpo todo da pessoa a ser batizada é mergulhado nas águas completamente. E então, em seguida, é retirado. Este é o batismo por imersão. Mas qual seria desses 3 o batismo correto, o batismo que tem apoio bíblico? Deixa eu só lembrar para você antes o significado da palavra baptizo, que eu falei no início aqui do episódio. A própria palavra batismo, que vem do grego baptizo, o significado primário dessa palavra e principal é submergir, mergulhar. Ou seja, a própria palavra já dá a ideia de que o batismo correto não deve ser apenas por aspersão ou efusão ou infusão, mas o batismo que a própria palavra já diz ser o verdadeiro é o batismo por imersão. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler mais um texto que vai deixar claro a qualidade do batismo correto, ou seja, vai dizer que só existe apenas um tipo de batismo verdadeiro e não mais de um, tudo bem? Está no livro de Efésios, no capítulo 4, verso 5. Abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 4, verso 5. Palavra de Deus diz o seguinte, acompanha aí a leitura. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A palavra de Deus aqui não está dizendo em termos de quantidade, ou seja, ela não está dizendo que existe só um batismo porque a pessoa não pode ser rebatizada, por exemplo. O que a Bíblia está dando ênfase aqui é na qualidade dessas 3 coisas que foram citadas, ou seja, só existe um Senhor verdadeiro, uma só fé verdadeira e um só tipo de batismo verdadeiro. Ou seja, lembra lá, por aspersão, efusão ou imersão, os 3 não podem estar corretos, apenas um será o modo correto. Agora vamos ler um outro texto que nos apresenta o batismo de Jesus. E você sabe, né? Para o cristão, Jesus é o modelo. Agora perceba, o batismo é para pecadores arrependidos. Então, se você reconhece o seu estado pecaminoso, a sua necessidade de Cristo, né, o Espírito Santo trabalhando já no seu coração e você deseja se relacionar mais intimamente com Cristo, entregando sua vida a Ele através do batismo, olha só que benção. Aí você vai lá e vai ser batizado. Ok, batismo é para pecadores arrependidos. Mas nós sabemos que Jesus não pecou. Então, Jesus, tecnicamente, não precisava ser batizado. Então, por que Jesus foi batizado? Para dar o exemplo. Jesus precisava dar o exemplo, porque se Jesus não fosse batizado, haveriam aqueles que levantariam a mão e a voz e diriam, não, eu não vou ser batizado. Por quê? Porque Jesus não foi batizado. Jesus deu o exemplo, e não foi só nisso não, foi em muitas coisas que ele deu o exemplo, mesmo sem ser necessário ele estar fazendo, mas ele deu exemplo para que pudéssemos também fazer. Leia comigo, Mateus capítulo 3, nós vamos ler dos versos 13 ao verso 16. Mateus, capítulo 3, versos 13 ao 16. Acompanhe a leitura. A palavra do Senhor diz o seguinte. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhes respondeu,
deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, atente para essa parte aqui, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Você percebeu uma informação interessantíssima no texto? Disse que após Jesus ser batizado, Jesus saiu da água. Por que se fez necessário Jesus sair da água? Porque não foi um batismo por aspersão e nem por efusão. Foi um batismo por imersão. Jesus entrou na água onde João Batista estava batizando, foi batizado e ao ser batizado ele então sai da água e naquele momento ele recebe o Espírito Santo ali no formato corpóreo de pomba sobre ele, dando a ideia clara bíblica de que você, ao entregar a sua vida a Jesus e ser batizado nas águas, também é batizado no Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que continuará a obra da transformação na sua vida, no seu coração. Então, amigo, Jesus deu o exemplo sendo batizado, para que eu e você também pudéssemos ser batizados quando desejássemos entregar completamente a nossa vida a Cristo. Mas o que seria então nascer da água? Como eu falei para você, nascer da água é a própria cerimônia batismal. É o ato de ser mergulhado nas águas, submergido nas águas e retirado dela. E assim, dando a ideia de que você vai morrer para o mundo e nascer para Cristo. Entendeu? Esse é o nascer da água, e o nascer do Espírito é receber o Espírito Santo na sua vida para a sua transformação, a sua genuína conversão. Palavra do Senhor, Romanos capítulo 6. Abra sua Bíblia aí agora, Romanos capítulo 6. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 5. Romanos capítulo 6, verso 3 ao verso 5. Vamos ver a informação valiosa que tem nessa passagem bíblica. A palavra de Deus diz o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fôssemos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui está a base bíblica, aqui está o apoio bíblico para dizer que uma vez que a gente é batizado, a gente morre para o mundo, a semelhança da morte de Cristo. E nascemos então em uma nova vida, como nova criatura em Cristo Jesus, quando então a gente sai das águas batismais. Amigo, você quer ter uma nova vida com Cristo Jesus? Você quer ser uma nova criatura em Cristo Jesus? Você quer morrer para o mundo e para as coisas do mundo, as coisas pecaminosas que afastam você de Deus? Você quer, amigo, se tornar um seguidor de Jesus Cristo, um servo fiel, abandonando então o lado dos desobedientes, abandonando o mal, o pecado, a Satanás e vindo para o lado da verdade, o lado da vida, da salvação, o lado de Jesus? Então tome uma decisão de entregar sua vida a Cristo e fazê-lo publicamente, testemunhando de sua fé, de sua escolha, através da cerimônia batismal. Vamos para mais um texto da palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, nós vamos ler os versos 32 e 33. Mateus capítulo 10, versos 32 e 33. Acompanhe a leitura. A palavra do Senhor diz o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Você quer de fato dizer em alto e bom tom de que lado você está? Você realmente quer deixar claro para todo mundo de que você é do Senhor Jesus Cristo? Se você testemunhar de sua fé, se você honrar a Deus, comunicando para outras pessoas quem é o seu Senhor, Cristo Jesus também
irá testificar em seu favor no julgamento. Lembra do julgamento? Lembra do juízo que a gente estudou? Pois é. Cristo Jesus se tornará o teu advogado e entrará em sua defesa se hoje você decidir aceitar Jesus como seu Salvador e testemunhar diante dos homens de que lado você está. Amigo, falar que Jesus é o nosso Senhor é algo sublime. Falar de que entregamos o nosso coração a Cristo é algo que também deve ser uma verdade apresentada de todas as maneiras possíveis, no nosso linguajar, no nosso estilo de vida, no nosso proceder. A nossa vida deve se tornar um outdoor da pessoa de Jesus Cristo, promovendo e proclamando em tempo e fora de tempo a mensagem do Evangelho, o amor de Deus, de forma teórica e de forma prática, que as pessoas vejam Jesus em nós e que as pessoas vejam de fato que a nossa escolha foi a melhor escolha a ser tomada, entregar a nossa vida a Jesus Cristo. Quando temos a coragem de testemunhar a respeito de Jesus para outras pessoas, saiba que Jesus testificará em seu favor, como sendo filho dele, perdoado por ele, resgatado por ele. Você é casado? Ou você conhece alguém que casou? Foi em alguma cerimônia de casamento? A cerimônia de casamento é planejada com muita antecedência, geralmente. Existe um investimento, né? Todo um preparo. Ali está depositado sonhos, desejos, né? Projeto de vida. E o legal do casamento é que você precisa ter todo um aparato ali de testemunhos, você precisa ter a pessoa que vai oficializar, o líder, né, religioso que vai oficializar ali o casamento, ou o líder civil, né, no caso de um casamento civil, vai oficializar ali a cerimônia. O batismo não é tão diferente disso aí, na verdade é mais semelhante do que a gente imagina. Existe uma pessoa, um líder religioso, né, que vai fazer a cerimônia acontecer, que vai oficializar o batismo. No nosso caso, por exemplo, existe o pastor na Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o responsável por oficializar a cerimônia do batismo. Neste casamento espiritual também existe as testemunhas, que são os membros da igreja, né? Os nossos queridos irmãos na fé, que estarão ali prestigiando a cerimônia e participando dela, a fim de se tornarem testemunhas oculares, olha só, da nossa decisão por Jesus Cristo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. O casamento não é algo que vem no início do relacionamento e também não é a última coisa que acontece em favor do relacionamento entre um homem e uma mulher, que desejam viver para sempre juntos, né? E sempre no contexto da humanidade, porque esse é o propósito de Deus para o casamento. Na vida espiritual, amigo, não é diferente. Aquele que deseja conviver com Jesus e agora não se limita apenas à temporalidade humana, mas também isso pode ser transmitido para toda a eternidade, o seu relacionamento com Cristo, este sim é um relacionamento eterno, você precisa tomar a decisão de ser batizado. E assim como no relacionamento entre um homem e uma mulher, o batismo não é a primeira coisa e nem a última. Faz parte da caminhada cristã. Mas deixa eu fazer uma pergunta sobre relacionamentos humanos. Será que se uma pessoa disser assim para outra pessoa, olha, eu te amo, eu quero o teu bem, eu quero ficar com você, mas eu não quero me casar com você. Por que será que alguém diria, eu te amo, mas eu não quero casar com você? Por que essa pessoa não gostaria de assumir um compromisso mais amplo, mais profundo e, aos olhos de Deus, eterno no plano humano? Será que isso de fato é amor? Será que essa pessoa, esse indivíduo, ama você verdadeiramente? Porque quando existe amor, existe também a necessidade da companhia sempre presente ali, do estar junto, do valorizar, do respeitar, do proteger a imagem. E o casamento é uma instituição estabelecida pela palavra de Deus, pelo próprio Deus. É uma instituição tão sagrada que nós temos, assim como o sábado instituído no Éden, o casamento também foi instituído no Éden, pelo próprio Deus. Imagina aí a santidade do relacionamento, do casamento. E o contexto da relação do homem e da mulher é o único contexto autorizado pela palavra de Deus.
O único tipo de relacionamento sexual aprovado pela palavra de Deus é aquele entre um homem e uma mulher dentro dos limites do casamento. Essa cerimônia é extremamente importante, valiosa e sagrada para Deus, assim como é o batismo. Então, amigo, se você diz que ama Jesus, que aceita Jesus como seu Salvador, que quer andar e caminhar com Cristo sempre, mas não decidiu ser batizado, tem alguma coisa de errado nisso aí. Seria o seu amor de fato genuíno, verdadeiro, profundo, intenso? Seria o seu amor suficiente a ponto de você largar todo o seu envolvimento com os pecados do mundo e se lançar nos braços de Cristo e tomar a decisão pelo batismo? Se sim, tome essa decisão. Se ainda não está nesse nível, então você precisa conhecer mais a Cristo Jesus, se relacionar mais com Jesus, através da oração, através do estudo da palavra de Deus, da comunhão com Cristo. E aí, amigo, com o passar do tempo, conhecendo mais a Jesus, o caráter de Jesus, você vai descobrir que não tem como não amar alguém que te amou tanto a ponto de entregar a própria vida por você. Pegue novamente a sua Bíblia aí, abra agora no livro de Atos, no capítulo 22, verso 16. Atos, capítulo 22, verso 16. Acompanhe a leitura aí. A palavra do Senhor diz o seguinte: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Você entendeu o chamado do Senhor? O desafio que o Senhor faz para cada um dos seus filhos e filhas que desejam entregar o seu coração a Cristo. O chamado bíblico que nós acabamos de ler começa com a pergunta. E a pergunta é: e aí? E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, meu irmão, minha irmã na fé? Você que está acompanhando a temporada do Backstage, você que acompanhou os episódios na transmissão ou depois foi lá no canal e assistiu, você que conheceu a verdade do Evangelho, está conhecendo e vai continuar conhecendo. Você que está recebendo as bênçãos de conhecer essa verdade, porque de acordo com João capítulo 8, verso 32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, você está sendo liberto. Liberto do erro, liberto do engano, liberto do pecado. E você está dedicando agora a sua vida a Cristo. E a Bíblia então pergunta para você: e aí? O que é que você vai fazer agora? Você vai voltar a viver como se você não tivesse conhecido nada disso? Ou seja, nenhuma mudança vai acontecer na sua vida? Você que entendeu que a Bíblia é a palavra de Deus, você que entendeu que os sinais estão apontando para o fim do nosso planeta, você que entendeu que em breve Jesus vai voltar para buscar o seu povo fiel, você que entendeu que viveremos 1000 anos, durante 1 milênio no céu, passando por um juízo de comprovação, e depois retornaremos para esta terra, onde essa terra vai ser transformada e aqui será o nosso lar eterno com Cristo. Você que entendeu, amigo, que Jesus quer ser o seu advogado no julgamento, quer lhe defender, quer lhe salvar, você que entendeu que Jesus veio aqui, se fez homem e morreu por você, entregou a vida dele por você, para perdoar os seus pecados e para salvar você. Depois que você entendeu tudo isso, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com todo este conhecimento? Vai mesmo tapar os ouvidos, fechar os olhos e viver como se você não tivesse descobrido isso? Então, muita atenção. Porque Jesus vai nos julgar de acordo com o conhecimento que adquirimos. Ele não vai ter o inocente, aquele que não sabia que tinha que fazer. Ele não vai ter esse inocente como culpado. Jesus não vai cobrar dele algo que ele não sabia que tinha que fazer. Vai cobrar o que ele sabia. E como ele fez, se fez de forma sincera, se foi fiel naquilo que acreditou. Você é conhecedor agora do que você precisa fazer. Então, se você vive uma vida como se você não tivesse conhecido, você se tornará culpado de tudo isso. Cristo está te dando uma oportunidade, a oportunidade de ter escolha, de escolher pela vida ao invés da morte, de escolher pela salvação ao invés da perdição. O Senhor te revelou preceitos extraordinários, te revelou a lei dele, os 10 mandamentos, te revelou a santidade do sábado. Você precisa tomar uma decisão. E esta decisão deve ser de estar ao lado de Jesus e confirmar essa decisão através do batismo. Convido você para ler o último texto deste episódio. Palavra do Senhor em Mateus capítulo 28, nós vamos ler os versos 19 e 20.
Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Acompanhe a leitura. A palavra do Senhor diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus queridos, a palavra do Senhor, ela nos convida a conhecer a Jesus cada dia mais. E uma vez que a gente conhecer e passar a acreditar, porque antes de eu ser batizado eu preciso acreditar, e para acreditar eu preciso ser ensinado. Por isso que a ordem de Jesus para os discípulos foi: vão lá, vão e ensine as pessoas a guardar todas as coisas. Você entendeu a responsabilidade que eu como pregador tenho? Eu preciso ensinar você a obedecer o mandamento de Deus, os preceitos de Deus, todas as coisas. Eu não posso apenas selecionar aquilo que eu acho interessante e o que eu não acho interessante deixar para lá. Eu não posso me calar diante de verdades bíblicas, porque Deus vai cobrar de mim. Por isso que eu falei para você sobre o dia sagrado, o sábado. Quando a grande maioria não fala sobre isso e quando fala distorce, eu preciso falar para você o que a Bíblia diz sobre o sábado. Eu preciso falar para você que Jesus está voltando. Eu preciso falar para você que existe um julgamento em andamento, onde Cristo é o nosso intercessor, o nosso advogado, e se tornará também o seu advogado, se assim você aceitar, se assim você desejar. Como pregador do Evangelho, eu preciso anunciar para você de que existe um caminho que nos levará à salvação, que é Cristo Jesus. Este caminho e esta salvação é Jesus Cristo. E esse Jesus é apresentado pela palavra de Deus, e a Bíblia desafia a mim e a você a sermos batizados, a entregarmos a nossa vida a Cristo. Amigo, se você não foi batizado pelo batismo nas águas, se você só foi batizado pela aspersão ou a efusão, você já descobriu que estes batismos não têm apoio bíblico, não é um batismo verdadeiro, ou seja, não foi válido. Claro que a sua sinceridade, a sua vontade de entregar a sua vida a Jesus, isto é, né? Se você não foi batizado bebezinho, porque se você foi batizado bebezinho, aí piorou. Porque além de batismo por aspersão e efusão não ter apoio bíblico, um bebê não tem condições de reconhecer que é pecador e que precisa de Cristo. Então, de fato, esse batismo não valeu. Mas se você foi batizado quando você já tinha conhecimento, mas o seu batismo não foi um batismo por imersão nas águas, mergulhando nas águas, valeu a sua intenção, mas o batismo não valeu. Você precisa ser batizado nas águas. E para você que foi batizado nas águas, mas foi batizado e não tinha compreensão correta do Evangelho, não conhecia sobre o Espírito Santo, não conhecia sobre os mandamentos de Deus ou sobre o sábado, o que é que você precisa fazer? Amigo, o seu batismo valeu. O batismo por imersão nas águas, ele é válido, ok? Mas será que não está na hora de ser batizado no conhecimento da verdade completa? Tomar a sua decisão de iniciar uma caminhada com Cristo no conhecimento do Evangelho eterno? Essa é uma escolha que você precisa fazer. E você pode fazer isso. Porque os discípulos de João Batista foram rebatizados pelo apóstolo Paulo. Está lá no livro de Atos, no capítulo 19, leia lá. Eles não tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, eles não conheciam nem a respeito do Espírito Santo. Paulo foi lá e os rebatizou. Ele rebatizou os discípulos. Então, se você já foi batizado nas águas, mas você não conhecia essa mensagem, deseja ser batizado nas águas, conhecendo agora essa mensagem, maravilha. Mas olha só, após o seu batismo, você precisa congregar em uma denominação, em uma igreja, sim, para que a sua fé seja alimentada, para que você congregue com os irmãos e pertença ao corpo de Cristo, isso é bíblico. O Senhor ordena que congreguemos. Mas no episódio anterior você estudou sobre a igreja verdadeira. Então, amigo, seja batizado, mas esteja na igreja de Deus. Seja batizado, comece uma nova trajetória com Cristo, mas na igreja de Deus. Eu quero fazer um convite para você, amigo, que está estudando a Bíblia, está conhecendo a verdade do Evangelho.
E já se passou pela sua cabeça que você de fato precisa mudar de vida, precisa abandonar os pecados e entregar sua vida a Cristo? É para você, amigo, essa mensagem. É para você, minha amiga, este convite. Eu convido a você, em nome do Senhor Jesus Cristo, a você fazer o que Jesus ordenou. Quem crer e for batizado será salvo. Você quer ser salvo? Você quer ser salva? Você já acredita em Jesus? Acredita nos mandamentos de Deus? Acredita no sábado como dia de guarda? Acredita que Jesus vai voltar? Acredita que Ele é o teu advogado? Acredita que Ele veio morrer por você? Acredita, amigo, nas características da igreja verdadeira e você quer fazer parte dessa igreja? Se você acredita em tudo isso, está na hora de você assumir um compromisso com Cristo e ser batizado. Eu estou desafiando você, amigo, que ainda não foi batizado, ou você, amigo, que já foi batizado, mas não na verdade, no conhecimento pleno da verdade, e agora você quer entregar sua vida a Cristo, quer viver essa verdade plena e quer ser batizado. É para você esse convite. Procure a igreja adventista do sétimo dia mais próximo da sua casa. Ou de repente fale com seu amigo ou amiga que está estudando a Bíblia com você aí no backstage. Ou se você está acompanhando aí a transmissão, escreve aqui nos comentários. Eu quero ser batizado. Já tomei a minha decisão, eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu quero fazer parte da igreja adventista do sétimo dia, a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, o testemunho de Jesus. Se esse é o seu desejo, escreve aí nos comentários. Sim, eu quero ser batizado, eu quero fazer parte da igreja adventista do sétimo dia. Querido amigo, está na hora de você tomar essa decisão. Nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda. Nós não sabemos quando o sol vai se pôr pela última vez na nossa vida. Então o melhor momento de se tomar uma decisão é agora. Aí onde você está. É a sua escolha? É o seu desejo? Eu espero que sim. Aqui embaixo vai ter um site onde você poderá encontrar a igreja adventista mais próxima da sua casa. Procure. Revele o seu interesse de conhecer mais a Cristo, mais a Bíblia e de ser batizado. Você vai ser carinhosamente recebido, abraçado por Cristo acima de todos e pelos adventistas do sétimo dia. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família e a sua decisão. Vamos orar por isso? Vamos orar pela sua escolha? Pela sua decisão? Oremos. Pai querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela mensagem bíblica do batismo. Obrigado porque essa cerimônia marca, Senhor Deus, um momento especial na nossa vida, um casamento espiritual, um casamento dos teus filhos contigo, Senhor, onde nós testemunhamos da nossa fé, do nosso desejo, da nossa entrega. Nós queremos assumir um compromisso contigo e com tua palavra, e nós queremos testemunhar disso diante do mundo, dizer em alto e bom tom que nós somos de Jesus Cristo, que nós pertencemos a Cristo, que nós somos filhos de Deus e nós iremos morar com Cristo eternamente. Ajuda, Senhor, esse amigo, essa amiga, esse irmão, essa irmã, que está desejoso de tomar essa decisão, que nada abale essa escolha, que nada o faça mudar de ideia, mas que, pelo poder de Deus, eles deem o passo de fé e sejam batizados. Oro por aqueles, Senhor, que descobriram o Evangelho eterno ao estudar e está estudando conosco aqui no backstage, conheceram verdades que até então eles não tinham entendimento, não conheciam, e essa verdade libertou. Os motive também a tomar a decisão certa de serem batizados, entrarem na igreja adventista do sétimo dia e serem povo de Deus, guardando os mandamentos de Deus e tendo a fé em Jesus. Te pedimos essas bênçãos e fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês, queridos, de uma maneira muito especial e nos vemos no próximo episódio do Backstage. Até mais.